Sempre que estudamos sobre uma língua, é sempre bom analisarmos também sua estrutura morfológica e fonológica. A estrutura morfológica, ela trabalha com as palavras em si, é a linguística dura. É quando a gente trabalha com a palavra em sua classificação, em sua formação. Então, toda a palavra ela é estudada na sua estrutura morfológica. Essa parte da estrutura morfológica nós vamos estudar um pouquinho mais no ambiente, nos textos que vamos apresentar para vocês lá, tá bom? Mas agora a gente vai trabalhar um pouco a estrutura fonológica. A estrutura fonológica, ela trabalha com os sons das palavras. Bem, é fácil, a gente percebe mais claramente a estrutura fonológica num tipo de língua oral, verbal, auditiva. Mas se a gente pensar na língua visual, gestual, que é o caso da língua brasileira de sinais, aí a gente também tem a estrutura fonológica, só que os sons, eles são vistos através das imagens. Na Libras, esses sons são visuais. E para distinguir, é preciso pensar em 5 pontos. Esses pontos são os parâmetros da língua brasileira de sinais. Ao pensar no sinal na língua brasileira de sinais, precisamos levar em consideração os 5 parâmetros. São eles: configuração de mãos, ponto de articulação, movimento, direcionalidade, expressão facial e corporal. Vamos dar um exemplo bem claro desses 5 parâmetros. Configuração de mãos. A mão configurada em B, em C, em D, mas a configuração de mão ela não está interligada somente ao alfabeto não. Configuração de mãos é a forma que a mão vai tomar para formar o sinal. Essa configuração de mãos também ela pode ser dessa forma, que é uma configuração de mãos que pode me remeter ao sinal de namorar. Então essa configuração ela não depende do alfabeto manual para fazer a sua estrutura. Ponto de articulação é o local onde é feito o sinal. Esse ponto ele pode ser tocando no corpo ou um ponto espacial. Vamos dar um exemplo, ponto de articulação. Exemplo, esse ponto aqui com a configuração de mão em Y e o ponto de articulação que é feito é aqui, no queixo. Movimento. O movimento na língua brasileira de sinais, nos seus parâmetros, o movimento ele é dado, o sinal de movimento é esse, e o movimento ele é dado tanto como lento ou rápido. Exemplo, quente é um movimento lento. Ou o sinal de rápido, que é a mesma configuração de mão, mas um sinal rápido, um movimento rápido. Direcionalidade é de que local o parâmetro vai, o sinal vai para o outro local. Exemplo, o sinal ele pode vir de um emissor diretamente para uma pessoa que está receptor. Então ele vai vir da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, ou de baixo para cima, ou ele pode ser direcionalidade da frente para trás. Então a direcionalidade é da onde eu vou fazer o sinal para onde ele vai receber esse sinal. Então isso é a direcionalidade. O quinto exemplo que vamos citar é o da expressão facial e corporal. A expressão facial ela tem como papel principal dar ênfase ao sinal. É por ela que dá toda a estrutura de sentimento na estrutura da língua de sinais. Um exemplo bem claro da expressão facial e corporal é o sinal de exemplo. Esse é o sinal de exemplo. O sinal de triste, alegre, dúvida. A questão do corpo na expressão facial e corporal, ela é o movimento que o corpo. Você não pode estar, os sinais ele não passam dessa área para baixo. Eles ficam nessa área aqui. E o corpo ele não pode ficar saindo do lugar. O seu corpo, o tronco é fixo. Então a expressão corporal de triste, de o ombro abaixar quando você está triste, faz com que toda essa estrutura ele sirva para você entender a questão da ênfase, a questão do sentimento. Ao iniciar o aprendizado da língua brasileira de sinais, muitas vezes nós cometemos o erro em pensar que a língua de sinais ela só é formada de sinais icônicos. O que são sinais icônicos? Aqueles sinais que nos remetem a um objeto. Um exemplo bem claro é esse sinal de casa. Muitas vezes você diz, mas eu já sei língua de sinais, porque esse sinal eu conheço. Ou sinal de avião.
ao ser feito para qualquer criança, ela pode identificar esse sinal. Na verdade, a língua de sinais, os sinais icônicos, nos remetem diretamente ao objeto, porém a língua de sinais é formada também de sinais arbitrários, que são aqueles sinais que não me remetem a nenhum objeto. Exemplo, sinais de pensar. Esse é o sinal de pensar. Então ele não me remete a nenhum objeto. O sinal de namorar, que é essa configuração de mãos aqui feita assim, ele não me remete a nenhum objeto. Então a língua brasileira de sinais, ela é formada de sinais icônicos e sinais arbitrários. Porém, sem o principal, que é a amarração de toda a sua estrutura, que é o contexto. Então, dentro da língua de sinais, um sinal jogado ao ar, um sinal feito de qualquer forma, sem estar dentro de uma estrutura linguística, sem estar dentro de um contexto, ele fica um sinal perdido. E aí deixa de ter a base da língua de sinais. Então, ao fazer língua de sinais, lembre-se, coloque seus sinais dentro do contexto da conversa, dentro da estrutura que você está utilizando. Se lembrarmos sempre desses 5 parâmetros, dificilmente esqueceremos a Libras, os sinais da Libras. Essa semana nós trabalhamos um pouco da Libras quanto à sua gramática. Percebemos que ela tem uma estrutura própria, assim como qualquer outra língua, e que ela possui suas características fonológicas e morfológicas. Nesse vídeo nós trabalhamos mais a estrutura fonológica. Vocês estudaram também no ambiente a sua estrutura morfológica. Que tal praticar? Não deixe de fazer os exercícios que estão postados no ambiente. Por hoje é só. Bons estudos!